Senhoras e senhores, vamos então dar início às nossas apresentações nesta que é a 4ª edição do Juntos pela Hemofilia, convidando para subir ao palco o consultor técnico da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, Dr. Eric Vinícius de Paula, juntamente com as assessoras técnicas da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, Vera Lúcia Magalhães e Sônia Ferreira Rocha Silva. Muito bom dia, bem-vindas. Com a palavra, o consultor técnico da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, Dr. Eric, que vai falar sobre o Programa Nacional de Coagulopatias Hereditárias do Ministério da Saúde. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Quero agradecer na pessoa da Tânia, a FBH e a todas as associações, aí, a todos os associados e todos os presentes. É um grande prazer. E a gente, como a doutora Joyce já disse, a gente considera muito importante estar aqui falando para vocês. A missão que nos foi dada pela coordenadora foi para tentar fazer uma apresentação que mostrasse para os usuários, né, para os pacientes familiares, um pouco do que a gente faz. Então, a gente vai estar usando aqui, até tentar ir para uma linguagem um pouco diferente da linguagem tradicional das discussões técnicas e médicas, mas o mais importante disso é que se a gente não conseguir alcançar isso, a gente está disponível para vocês perguntarem o que quiserem, que é muito importante para a gente ouvir. Então, o meu papel aqui vai ser dar uma visão geral. Eu tenho certeza que muitas das coisas aqui vocês já sabem, tem uma outra novidade e vamos em frente, tá? Eu vou estar falando, então, rapidamente, só contextualizando como que a gente olha para os números da hemofilia, o que a gente tem, como que a gente olha o tamanho dessa população, e depois falar um pouquinho sobre o papel do Ministério da Saúde nessa assistência, pontuando ao longo de cada fala algumas das lacunas, os desafios e as possibilidades de caminhos, né? Então, começando com alguns números, a gente sabe que o diagnóstico de hemofilia vem crescendo no mundo, né? No mundo inteiro. Isso quer dizer o seguinte, que mais pessoas estão sendo identificadas, não é que a doença está ficando mais frequente, a frequência do ponto de vista biológico da doença ela é estável, mas mais pessoas estão sendo diagnosticadas, o que é muito positivo. E no Brasil a gente segue essa tendência com a curva um pouco menos inclinada, porque já foi feito um trabalho grande e muito bem sucedido de diagnóstico. Então, hoje a gente tem a 4ª população de pessoas com hemofilia do mundo. Nós não somos o 4º país mais populoso, isso sinaliza que nós temos um sistema de identificação e diagnóstico de pacientes mais eficaz que outros países mais populosos, e o ideal é que a gente deixe de ser o 4º, vá ser o 6º, que os outros países também avancem, né? Mas a gente tem um aumento anual aí do número da prevalência de hemofilia, né? Felizmente, existe esse aumento, porque mais pessoas nascem, e hoje, com o tratamento, a gente não tem a mortalidade que já teve no passado, então a curva vai sempre aumentando, o que é um desafio, mas um desafio positivo. A frequência de hemofilia grave, mais ou menos dentro do que se espera no mundo, mesmo cenário para a hemofilia B. Uma palavrinha sobre os inibidores, né, que são, para a gente, um grande desafio, para vocês mais ainda. Nós temos um número aqui, eu vou colocar isso como uma das lacunas, né, eu já vou falar rapidamente, e um dos desafios. Nós entendemos hoje que a gente tem no Brasil entre 400 e 600 pessoas com hemofilia que precisam de usar tratamentos específicos para inibidor. Então, esse número 400 a 600 já mostra uma imprecisão, que é um desafio.
e eu coloco aqui, né, que essa é uma das coisas que a gente tem trabalhado. Então, fechando um pouco esse pedaço da apresentação, né, em termos de números, a gente entende que a gente sempre tem que estar buscando estratégias de caracterizar bem casos novos para fazer com que todas as pessoas que nasçam com hemofilia no Brasil sejam identificadas, ter estratégias laboratoriais de monitorar melhor esse tratamento, que isso é um problema. Eu vou falar um pouco mais no final, e depois a Soraya vai falar especificamente de laboratório, mas principalmente o registro de inibidor, que, como vocês viram, tem uma imprecisão. Estamos trabalhando nisso, tanto do ponto de vista de acesso laboratorial, quanto do ponto de vista de registro. Agora, passando para a segunda parte, falando um pouquinho do papel do Ministério da Saúde, já foi colocado um histórico bonito ali no vídeo. Aliás, parabéns pelo vídeo, muito bonito. Depois eu quero recebê-lo para a gente poder ver ele devagarzinho, porque ele é rápido e tem muita informação importante, né? Mas aqui, do ponto de vista da gestão central, a gente identifica esses marcos, né? Então, em 1990, eram feitas compras de pequenas quantidades de fatores da coagulação, coisa muito pontual. Em 1995 começam a ser feitas, então, aquisições centralizadas. Em 99 tem uma coisa importante que eu vou retornar a ela, que é a formação de um grupo de especialistas, ainda dentro da Anvisa, onde estava o programa. Então, esse grupo de especialistas começa a trazer as informações sobre como que deve ser essa assistência no Brasil. Institui-se em 2002 a possibilidade de ter a dose domiciliar de urgência. Na mesma época sai aquela lei que proíbe o uso de crio precipitado, que foi muito importante. O programa, então, é transferido em 2004 para o Ministério da Saúde, uma questão administrativa, mas muito importante. Ele sai da Anvisa. Começam, então, as aquisições de fatores por demanda da área dentro do Ministério da Saúde, que é essa sigla que a gente vai estar falando sempre, CGSH, Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, é a área do Ministério que cuida da assistência à hemofilia. Começa, então, um cadastramento, construção de protocolo. Então, na hora que transfere isso para lá, as coisas começam a se organizar um pouco mais. Né? Em 2009, implanta-se um sistema informatizado para facilitar esse cadastro. Isso, acho que a Vera vai falar, é uma demanda que vem de uma outra palavra que vocês vão ouvir bastante, acórdãos, que ela vai explicar o que é. Depois, aí começam a surgir outros programas. Né? Então, a profilaxia primária, a imunotolerância, a profilaxia secundária. Começa a se adquirir fator 8 recombinante, eu vou mostrar para vocês a consequência disso. Aumenta a quantidade de fatores, o emicizumab é inicialmente incorporado. Em 2021 são incorporadas 2 moléculas de fator 8 de meia-vida estendida, e agora a gente teve uma ampliação da incorporação do emicizumab. Dentro disso, acho que é importante, a mensagem talvez mais importante dessa fase é vocês entenderem o modelo assistencial. Então, cada ente federativo tem uma função. Então, o Ministério da Saúde ele tem como função regular essa assistência. Ele não executa, ele regula. Há uma diferença importante aqui. Essa regulação ela se dá através de recomendações, notas técnicas, manuais. A gente está sempre se comunicando com os centros, né? E elas abordam essencialmente a assistência e o diagnóstico laboratorial. Outra função fundamental do Ministério da Saúde, da CGSH, é a aquisição e distribuição dos medicamentos procoagulantes, que a Vera vai explicar para vocês. Né? A gente também faz a gestão do registro de pacientes da informação, que é muito importante, porque é o que nos permite fazer essa regulação e também planejar as aquisições. E também uma função que sempre foi muito importante para a gente é a questão de ter um programa regular de capacitação e prover meios para que os centros de tratamento de hemofilia possam se fortalecer. A gente não cuida do centro, a gente não gere os centros, mas a gente entende esse papel. E aí as unidades da federação, né, os estados, o Distrito Federal, os locais onde o tratamento efetivamente acontece, eles gerenciam, contratam e cuidam das pessoas que estão nesse centro de tratamento de hemofilia, onde é feito o diagnóstico laboratorial, onde é alimentado esse registro nacional.
alimentar da distribuição de medicamentos, onde ocorre a assistência multiprofissional e onde todos os programas são executados. Então, essa separação faz parte dos princípios do SUS e ela acontece de forma muito clara aqui na hemofilia, de modo que nós, da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, temos essa missão declarada de desenvolver ações que promovam a atenção às pessoas com coagulopatias e outras doenças hemorrágicas hereditárias, dentro, então, desses 4 itens aí: diagnóstico, aquisição, distribuição e regulação dos tratamentos. Isso é feito por pessoas, então essas pessoas estão distribuídas no Brasil, né? Nós, aqui estamos no Ministério da Saúde, em particular, eu não estou lá fisicamente, mas as meninas estão e elas todo dia só fazem isso, então é muito importante a presença delas aqui. Os gestores estaduais dos hemocentros, que às vezes eles não estão próximos da hemofilia, mas eles são pessoas importantes nessa cadeia, porque eles que coordenam o hemocentro e provêm meios para que os centros funcionem. E as equipes dos centros de tratamento de hemofilia, né? Que às vezes é um prédio, às vezes é um ambulatório, às vezes é uma sala, mas ela existe do ponto de vista assim, funcional. É importante vocês reconhecerem isso. Geralmente lá tem um médico, em geral, muitas médicas, né? Muito mais médicas que médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, etc. Então tem uma heterogeneidade, que é um dos problemas que a gente vê, e, obviamente, os pacientes e os familiares também são pessoas que estão envolvidas nessa cadeia de assistência. Nessa parte, o grande desafio que a gente vê, que a doutora Joyce já tocou, é promover a assistência integrada, que a gente vai falar um pouquinho, depois ela tocou aqui, porque a gente foca muito na questão de aquisição e distribuição de medicamento, mas existe muito mais do que isso. Os medicamentos são essenciais. Então, a integração dessas equipes, a construção dessas equipes, ela é muito importante, e também é importante que ela seja homogênea. A gente reconhece que ela é absolutamente heterogênea no país, o que é muito ruim. Óbvio que o país tem essa característica, mas a gente pode tentar trabalhar para diminuir isso, no caso da hemofilia. E talvez o caminho aqui seja, a gente pode discutir isso, como conseguir isso, né? Talvez definir de forma mais clara os papéis. Essa é uma estratégia que já foi pensada. Eu só estou colocando aqui para a gente poder... então, cabe ao Estado fazer isso, cabe ao município fazer. A gente não tem isso muito definido claramente, não. Está definido dentro da lógica do SUS, mas para a hemofilia não existe. Uma outra informação importante que eu queria falar com vocês é o escopo do programa, né? Coagulopatias é um termo amplo, né? Mas o nosso programa ele vai exclusivamente às coagulopatias hereditárias, né? Então, hemofilia A e B, doença de von Willebrand, várias deficiências de fatores, que podem inclusive surgir novas, e se elas forem doenças hemorrágicas, elas vão entrar no programa. As doenças das plaquetas e também um grupo de pacientes que existe que tem uma doença hemorrágica hereditária e a gente não consegue dar um nome ainda, né? Sempre tá. Então, esses são os pacientes que estão dentro do escopo do nosso programa. E dentro disso, a gente também tem uma função, uma atuação grande, que é gerenciar esse universo, né? Se esse universo de pessoas cresce muito, começam a entrar pacientes que têm outras questões que são muito importantes também do ponto de vista de saúde, mas dentro do nosso programa a gente tem que gerenciar para que isso não aconteça, para que a gente possa ter a energia e os meios de cuidar dos pacientes com coagulopatias hereditárias. Então a gente está sempre tentando ser rigoroso, e passamos a ser mais rigorosos nos últimos tempos para validar qualquer cadastro de paciente e também para manter esse cadastro atualizado. No caso da hemofilia, isso é mais simples, porque tem a dosagem do fator 8 ou 9, mas nas outras doenças isso não é nem um pouco simples, porque as definições às vezes são meio clínicas. O tratamento ele é feito, então, dentro desses que a gente chama de centros de tratamento de hemofilia, que tem os centros coordenadores, um ou mais por estados, mas o tratamento na ponta é feito nos centros regionais, né? Esse número ele está frequentemente tendo que ser atualizado, mas em torno disso aí, 35 centros coordenadores, ou seja, mais que um por estado, e 150 centros regionais. Outro recurso importante que a gente tem é o nosso sistema informatizado, que vocês
não sei o quanto que vocês estão familiarizados com eles, mas ele é um sistema muito importante, mas ele pode ser muito mais útil ainda para a gente, né? A gente pode discutir um pouquinho isso. Hoje ele funciona basicamente como um registro mesmo dos pacientes e ele ajuda muito no controle do inventário, né? E ele é fundamental para a gente poder fazer os controles de distribuição e aquisição. A aquisição ela vem aumentando ano a ano. Esse gráfico não está atualizado, mas depois eu vou mostrar um atualizado. Mas ele está aí para que eu queria mostrar para vocês. Na hora que começa a se adquirir o fator 8 recombinante, a gente consegue dar um salto na frequência, na quantidade, porque aumenta a disponibilidade de produto, né? Isso permitiu e vem permitindo a ampliação dos programas, principalmente de profilaxia. Mesma coisa para a hemofilia B, embora na hemofilia B a gente não tenha ainda o fator 9 recombinante. Isso faz com que no Brasil a gente venha observando um aumento progressivo do consumo per capita. O consumo per capita é uma variável, é um indicador bem distante, mas importante, de qualidade da assistência, né? Então, considera-se o número 1 como mínimo para uma assistência de mínima condição e um alvo aí acima de 5 como algo que permite uma assistência plena, né? Esse dado aí vai até 2021, mas em 2023 a gente já está acima de 5. Então, vem havendo um aumento ano a ano do consumo da distribuição de fator 8 e de fator 9. Óbvio que, como consequência da melhoria da assistência, existe um aumento da demanda também, né? Então, a gente treina mais cirurgiões, o Luciano treina cirurgiões, aumenta a demanda. Então, é um aumento positivo, mas às vezes a gente tem que acompanhar, e às vezes ele acontece um pouco mais rápido do que a gente consegue acompanhar. Mas a ideia é sempre estar acompanhando essa demanda que a gente mesmo ajudou a criar. O Brasil ele está numa posição intermediária, ele é o país da América Latina, acho que o segundo país da América Latina que tem o maior consumo per capita, mas ele é maior do que a maioria dos países mais ou menos parecidos com o Brasil e inferior aos países da Europa. Acho que a Vera vai falar dos produtos que a gente tem depois. Alguns tratamentos que também vai ser abordado aqui pela Sara, eles estão dentro do que a gente chama de programas especiais. Então, só para vocês entenderem como é que administrativamente a gente vê isso, não é que eles sejam diferentes do ponto de vista técnico, mas eles são regulados por portarias, então eles têm regras um pouco mais bem definidas. Isso é importante para que eles possam ser sustentáveis, né? Então, a imunotolerância, a profilaxia primária, a secundária e o emicizumab, isso tudo vai ser objeto de fala da Sara, né? Mas a gente tem aumentado aqui o número de pessoas em profilaxia primária e em outras formas de profilaxia, que é o grande objetivo do programa, né? E o tratamento de imunotolerância, obviamente, ele tem um universo limitado de pessoas e à medida que você vai sendo bem sucedido, ele vai diminuindo porque você já fez a imunotolerância em todo mundo que tinha que fazer. Um papel importante do Ministério também é regular através de manuais. Então, depois, nos últimos anos, isso a gente precisa de retomar um pouco mais isso, o período da pandemia. Nos últimos anos também teve alguns desafios internos, aí, não da coordenação, mas dentro do Ministério da Saúde para publicação de manuais e de perfis. Então, a gente está tentando retomar isso aí dentro das possibilidades. A Tânia já colocou, né, mas esse programa tem reconhecimento internacional, então o pessoal entende que criar um programa nacional num país da dimensão do Brasil é um desafio. Em outros países, a assistência, às vezes, ela é organizada pelos estados, às vezes pelos próprios hospitais, pelos convênios. Então, cada um tem uma solução. A solução do Brasil é uma solução interessante porque ela garante a equidade, né? Bom, falando disso tudo, né, então, quais são os desafios, né? Acho que um desafio permanente que eu quero destacar aqui e que tanto a Sônia quanto a Vera podem depois elaborar é a gestão e aquisição desses medicamentos. Então,
isso não é para valorizar, mas é importante vocês saberem que há uma complexidade gigantesca nessas aquisições, nos processos administrativos internos, e eles vêm acontecendo com uma leveza, assim, pelo menos para o que está para fora, que eu acho que é fruto do trabalho de quem está lá dentro, e eu só cheguei lá tem 1 ano e pouco, então eu só sou testemunha disso. Mas, de vez em quando, a gente passa por períodos de transição, de contrato, etc., que foge do nosso controle. A Vera vai falar um pouquinho disso. Talvez um grande desafio novo, um desafio bom, mas também desafiador, é lidar com essa complexidade e custo das novas estratégias. Então, a hemofilia ela é uma condição que ela é meio que assim, foco, né, de desenvolvimento tecnológico na indústria farmacêutica. Isso é muito bom. Então, muitas coisas que acontecem na hemofilia depois vão para outras áreas, mas isso impõe um desafio para o gestor no sentido de entender o que deve ser priorizado e como fazer isso caber dentro de um orçamento que é finito, principalmente no Brasil, e também preservando esse modelo que a gente tem, pelo menos do ponto de vista filosófico, que é de a aquisição ser centralizada e a distribuição e a regulação ser feita não pelo médico que vai prescrever. O médico define o que ele vai prescrever em cima do rol e do protocolo, e ele tem bastante liberdade para fazer isso. Mas é diferente de outros países que, às vezes, o médico prescreve determinado produto e o governo vai atrás e compra. Né? O governo é o pagador. Né? E também tem um outro desafio importante, uma característica do Brasil, é que tudo isso tem que ter uma relativa convergência com o chamado complexo industrial da saúde, que é um elemento aqui que a gente não pode deixar de discutir se a gente quiser fazer uma discussão séria. Né? Então, esse também é um desafio. Estou terminando já. Agora são, assim, também só para jogar aqui para a gente poder discutir depois, caminhos possíveis para o futuro. Né? O que a gente pensa para lidar com esses desafios? Então, para homogeneizar a assistência no país, diminuir as diferenças regionais, né? A gente sempre teve um papel importante nas capacitações, então é um desafio retomar isso com limitação de recursos, com limitação, às vezes, de emissão de passagem, etc., mas a gente conta aí com a parceria, inclusive com a FBH, para poder ampliar esses sistemas de capacitação. A indústria farmacêutica tem um papel muito importante aqui, mas a gente também entende que é importante ter capacitações promovidas pelo Ministério ou pelos pacientes para que a gente possa trabalhar as agendas específicas, que na maioria das vezes são convergentes, mas às vezes nem tanto. Atualizar os manuais, a gente está sempre fazendo isso, estamos trabalhando intensamente nisso. E maior integração das equipes, existe uma iniciativa, né, que foi a doutora Joyce, que tem trabalhado muito nisso, e a Sônia deve ajudar bastante nisso, aí também tem falado, de trabalhar para integrar, valorizar mesmo o aspecto da assistência integrada, da interdisciplinaridade. Uma questão importante, né, que a gente não está no nosso radar, mas é o tratamento das sequelas articulares. Então, a questão da radicinoviórtice, ela vai ser retomada, eu vou mostrar para vocês agora a discussão sobre isso, mas agora, pelo que eu tenho acompanhado, é uma discussão do papel dela, onde que ela se encaixa, se ela se encaixa, etc. E, principalmente, a ampliação da capacidade de realização de cirurgias ortopédicas de grande porte, tanto do ponto de vista técnico, treinamento, mas também não menos importante, talvez tão importante ou mais, já que já houve um desenvolvimento técnico pessoal, da gente conseguir prover os meios para que essas cirurgias possam acontecer. Laboratório é um grande desafio, a Soraya vai falar, a gente está trabalhando nisso, um censo diagnóstico, também aqui importante são as capacitações, etc. Eu vou deixar para ela falar. Uma discussão que sempre surge principalmente com o aumento da complexidade dos tratamentos, o emicizumab ele precisa de um outro tipo de monitoramento. Então, talvez o estabelecimento de alguns laboratórios de referência no Brasil para que a gente possa centralizar, e isso pode ser mais razoável do ponto de vista da gestão. O nosso sistema, esse é meio interno, mas a gente trabalha intensamente na melhoria da captura de dados através do sistema Hemovida Web,
para que a gente possa ter dados para poder fazer os estudos que a gente precisa de demanda e de custo, e também para poder publicar os perfis. E a sustentabilidade financeira do programa, né, que é tanto operacional quanto financeira, operacional no sentido de que a gente tem que ter processos que a gente consiga executar dentro das limitações operacionais do Ministério da Saúde, quanto financeira. Então, a gente tem procurado olhar mais para os dados de economicidade, principalmente para novos produtos, usando os dados da nossa realidade, que a gente tem essas informações, elas ainda não estão absolutamente disponíveis nem para a gente, mas a gente está trabalhando para tê-las com mais facilidade. Acho que uma coisa importante, que isso aqui vale para os tratadores e para os pacientes, é o uso racional, né, dos recursos. Então, racional não quer dizer usar menos do que precisa, mas quer dizer não usar mais do que precisa. A gente observa, às vezes, que isso é um risco, né? E isso se faz através da adesão aos protocolos vigentes. Para que, do ponto de vista operacional, o caminho que a gente está buscando agora é a reativação daqueles grupos. Então, os grupos sempre existiram, os grupos especialistas sempre existiram, ajudaram muito, mas eles foram interrompidos, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, por uma regra que agora não está mais vigente. Então, a gente já está pronto, a portaria, não sei se é portaria, algum instrumento legal, para criar, então, o que vai se chamar Câmara de Assessoramento Técnico. Então, a gente vai ter uma Câmara de Assessoramento Técnico de coagulopatias, as pessoas que vão participar já foram convidadas, já aceitaram. E, basicamente, aqui a gente tem médicos, gestores do Centro de Tratamento de Hemofilia, a nossa equipe da CGSH e um representante do Complexo Industrial da Saúde, no caso da Hemobras. E também, essa Câmara ela pode criar grupos de trabalho. Então, neste momento, tem um grupo de trabalho trabalhando no novo protocolo para a gente fazer a incorporação do emicizumab, né? Mas a gente pretende criar 3 grupos de trabalho que vão ser fixos, um relacionado à assistência integrada do paciente, que é aquilo que eu falei da interdisciplinaridade, um voltado para músculo esquelético, então toda a parte de assistência muscular. E aqui que a gente pretende que aconteça aquela discussão que eu falei da radiosynoviose, etc., e da cirurgia ortopédica, e um de assistência laboratorial. Então, esse é o último slide. O trabalho, essas são mais ou menos as palavras que norteiam aí o que a gente faz no dia a dia, né? A gente sabe que é um trabalho que envolve as equipes, tanto na ponta quanto dentro do Ministério, envolve a representação, tem a ver com acesso com equidade. As novas tecnologias são fundamentais, a indústria tem um papel muito importante, tem um monte de desafio, o diagnóstico é fundamental, a gente precisa de dado, melhorar a qualidade dos nossos dados, o programa tem que ser sustentável e é um trabalho em equipe. Meu e-mail ficou cortado. Ah, não está cortado, não. Então, é isso. Tá? Depois a gente pode conversar e agora cada uma vai falar um pouquinho sobre suas funções. Obrigado.